No nosso culto de quarta-feira. Para quem não sabe, é o culto de ensino, onde a gente é convidado a trazer um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que a gente tem estudado aí durante a semana. Quem tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias? Isso é importante, irmãos. É importante para a gente estar fixando a palavra de Deus, né, no nosso coração, e no dia a dia a gente está sabendo como que Deus quer para nós, né? O que Deus, qual que é a vontade dele para nós no dia a dia, amém? Irmãos, eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias lá em João, no capítulo, logo no começo de João capítulo 2. Recentemente, na escola dominical, nossa classe iniciou com uma nova revista, intitulada Os Milagres de Jesus. E no domingo passado a gente estudou sobre o primeiro milagre. Só que esse episódio ele é repleto de ensinamentos profundos ali sobre o caráter de Cristo, a autoridade, o poder. E alguns pontos que não estavam ali na revista, alguns pontos que a gente não viu durante a lição, eu achei interessante montar um estudo com eles para estar trazendo aqui para os irmãos no dia de hoje. Então, João, versículo 2, a gente vai ler do 1 ao 11, que diz o seguinte: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 a 3 metradas. Jesus disse aos serviçais: Enchem os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os demais convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, porém você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bom, é uma passagem bem conhecida por todos nós, né? Quando Jesus está ali em Caná da Galileia, um vilarejo simples, cerca de uns 10 quilômetros ali de Jerusalém, e ele estava participando de um casamento com alguns de seus discípulos. Não estavam todos aqui, porque ele não tinha ainda selecionado todos os 12. E aconteceu o seguinte: ali naquela festa, que era um casamento, era uma festa de vários dias, né? Acabou o vinho. Todos conhecem já essa passagem, né? Todos conhecem. Quem aqui já fez uma festa de aniversário? Quando você faz uma festa, você planeja ali a quantidade de água, de salgadinho. Imagina você estar fazendo uma festa de aniversário, né? Sei lá, um filho seu, e acaba refrigerante, acaba água. Você vai entrar em desespero, vai sair correndo, vai buscar, né? Isso que a gente está falando de uma festa de um dia só. Aqui, era comum eles fazerem festas de casamento que se estendiam para vários dias ali, tinha festa de 7 dias, enfim. E por mais ali que provavelmente o noivo tinha planejado, que é isso que a gente faz quando faz uma festa, né? Conta as pessoas, vê mais ou menos o que cada um vai comer, e sempre, na maioria das vezes, a gente coloca mais porque a gente não quer que falte, né? Imagina o constrangimento que é você faltar um ingrediente ali, né? Para um convidado seu. Provavelmente esse noivo deveria ter feito isso, né? Mas mesmo assim, acabou o vinho. E a gente vai entender o porquê que isso é significante, né? Primeiro, vamos ler lá em Efésios 5. Efésios, no capítulo 5, do versículo 25.
Paulo diz o seguinte, Efésios 5:25: Maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um e a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas alimenta-o e dele cuida, como Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o grande mistério, refiro-me, porém, Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate seu marido com todo respeito. Aqui, nesse versículo, e em vários outros, a gente vê o plano de Deus, que é a família, a constituição da família. Então, o homem e a mulher se tornando uma só carne, uma só, vamos dizer assim, uma só pessoa, né? Porque o marido, ele ama a esposa mais do que ele ama a si mesmo, e a mulher vice-versa. Como Cristo amou a igreja, faz essa comparação do amor de Cristo à igreja. Então, o casamento, se a gente for analisar a profundo, ele é o principal plano de Deus. Porque do casamento se deriva o quê? A família. E a família é o projeto de Deus. Então, nesse contexto, eu entendo que Jesus não estava ali por acaso, né? Não foi por acaso que o primeiro grande milagre, o primeiro milagre que é descrito na Bíblia, foi justamente durante o casamento, né? Então, como eu disse, casamento eram grandes celebrações que simbolizavam a união, era uma celebração de alegria. E Jesus escolhe esse cenário, né, para realizar, para tornar ele um evento de grande significado, mostrando que ele valorizava essa instituição que Deus criou e a alegria que vem dela. Como a gente acabou de ler aqui, a família é um projeto de Deus. Tanto que a gente vê que quando uma ideologia quer atacar a igreja, quem que ela busca destruir primeiro? O casamento, a família, os filhos, né? Incitar o filho contra o pai, a mulher contra o esposo. Então, porque ela sabe, essas ideologias sabem que ela destruindo a família, destruindo a hierarquia da família, ela vai estar atacando a igreja, porque nós, da igreja, somos constituídos de famílias, certo? E por que esse primeiro ponto que eu coloquei aqui, por que esse milagre é simbólico? A gente vai ver mais um versículo aqui, irmãos. Vou ler alguns versículos para ir contextualizando isso que eu estou falando. Lá em Salmos 104, versículo 15, diz o seguinte: Salmos 104, 15: O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Então, a parte primeira do versículo é o vinho que alegra o coração do homem. Então, o vinho, ele era visto como um símbolo de alegria, um símbolo de bênção, tanto que era ali a principal bebida consumida durante as comemorações. Então, sem aquele vinho, estaria se perdendo o quê? A tristeza daquele casamento, né? É como se a gente, sei lá, fazendo uma comparação bem esdrúxula, no dia de hoje um aniversário sem Coca-Cola, né? Só não vai gostar muito, se bem que hoje em dia tem que estar adepto ao suco, né? Enfim, então um evento sem uma bebida ali. Nesse caso, a principal bebida que já era comum da cultura deles, que simbolizava a alegria. Então, isso aí tinha se acabado. Então, eu entendo que ao transformar água em vinho, Jesus ele não apenas atende aquela necessidade imediata, mas ele também faz uma manifestação de alegria naquele evento, né? Então eu entendo que esse milagre é um sinal onde Jesus mostra que Ele é a fonte da verdadeira alegria. Então, Ele é a fonte da nossa alegria, né? Ele é um motivo de estarmos alegres, Ele é um motivo de sermos felizes. Esse é o primeiro ponto que eu coloquei aqui. Segundo ponto,
sobre Jesus e a transformação nesse contexto do casamento, né? Assim como ele transformou essa água em vinho, ele transforma a vida das pessoas. E trazendo algo novo, algo melhor, algo cheio de vida. E é justamente isso que nós cristãos acreditamos, né? No poder transformador que vem através de Jesus Cristo, através da sua graça. Quem já conheceu pessoas que antes não eram, ou até a sua própria vida, quando você não era um cristão, você era do mundo, e a partir do momento que você passa a aceitar Cristo como seu Salvador, você vê a transformação. Eu sei que para nós, às vezes com olhos humanos, a gente tende a julgar quando vê uma pessoa e fala, chega uma notícia no seu ouvido, fulano virou crente agora. Daí você fala, fulano, não, isso aí não tem mais jeito, isso aí fez isso no passado. Mas é isso, irmãos, no passado. A gente, quando cristão, tem que acreditar e viver a transformação de Cristo. A gente tem que acreditar que o poder de Cristo transforma qualquer pessoa que verdadeiramente entrega a sua vida a Cristo, ela pode ser transformada. Se ela verdadeiramente entregar o seu caminho, pedir perdão pelos seus pecados, Jesus, ele consegue perdoar aqueles pecados e consegue dar uma nova vida, ele consegue transformar a vida dessa pessoa. Se ela cometeu erros, vai ter consequências do pecado, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma nova vida a partir dali. Então, a partir dali, a pessoa tem uma nova vida pela transformação de Cristo. Então, esse é o segundo ponto. Como Cristo transformou essa água em vinho, ele também consegue transformar a nossa vida, o nosso interior. Ele consegue endireitar os nossos caminhos. Basta que nós entreguemos esse caminho a Ele, né? Outro ponto aqui é a manifestação da grandeza de Deus. Ali, até na escola dominical, a gente fez até uma brincadeira ali, trazendo a composição da água, que era o H2O, trazendo a composição do vinho, que tem o carbono. Então, Jesus ele manipulou a matéria ali, criando esse carbono. Então, foi uma fissão nuclear. Enfim, falando de uma grandeza extraordinária que foi isso, que às vezes a gente só olha e transforma um líquido para o outro. Mas hoje, com a nossa tecnologia, a gente não tem essa capacidade. Mesmo se a gente tivesse toda a energia suficiente para fazer isso, a gente não teria métodos para fazer, que é criar um elemento a partir de outro, que foi o que ele fez ali. Então, ali a gente já vê o poder de Deus sobre a matéria. E até em outros milagres a gente vê o poder de Deus sobre a natureza. Então, a gente vê a grandiosidade do poder dele de transformar uma coisa simples, que era a água, sabe, a água não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor, numa coisa refinada, num vinho, e não era qualquer vinho, né? Quando foi oferecido ali para o mestre de cerimônia e tal, o que ele falou? Ele falou, poxa, vocês deixaram melhor para agora. Então até o processo de fabricação do vinho, de um vinho de baixa qualidade para um vinho de alta qualidade, tem vários fatores, tem a uva, tem o tempo de maturação, o tempo que ele fica ali e tal, enfim. E Jesus conseguiu fazer o melhor vinho do que eles tinham apresentado ali. Então, o que isso nos reflete? Que Jesus ele tem o poder de transformar algo simples, algo ordinário, em algo extraordinário. Então, ele pode fazer isso também nas nossas vidas. Transformar a nossa vida simples em algo extraordinário, algo que ele vai usar no seu reino, né? Segundo ponto aqui, Jesus ensina sobre a sua soberania, né? Então, mostra que Deus ele consegue agir de diferentes formas e mostra que Deus ele tem toda a autoridade e todo o poder para agir da maneira que ele quiser, da maneira que ele quiser. E terceiro ponto, o poder da palavra de Jesus. Quando Jesus ele dá ordem para encher aquelas talhas com água, ele não pede nada impossível, né? Mas quando a água transforma em vinho, a gente fica claro que do milagre, do extraordinário que ele fez. Mas eu queria pensar o seguinte: imagina ali esse cenário, né? Tá todo mundo esperando que Jesus chegasse com vinho. Daí ele chega ali nos serviçais e fala o seguinte: enche isso aqui de água. Para eles ali, provavelmente a água era abundante, era algo simples.
Daí aquelas pessoas poderiam ter se perguntado: poxa, a gente está esperando um vinho, por que ele está pedindo água? E às vezes, a gente pede um milagre para Deus, e Deus nos pede uma situação, nos pede para a gente fazer alguma coisa, e a gente fala: mas se eu fizer isso, eu não vou chegar no resultado que eu quero. Né? Igual esses rapazes aqui: pô, mas se eu colocar água ali, o que ele vai fazer com isso aí? Eu vou servir água depois? Não estou entendendo. E o que eu extraio disso aqui, irmãos? Que às vezes não cabe a nós entender o plano de Deus. Às vezes não cabe a nós entender o que Deus vai fazer. Porque você não sabe se às vezes Ele está te pedindo para fazer algo e a partir desse algo Ele vai fazer um milagre. Que foi o que aconteceu aqui. Ele pediu água, o pessoal trouxe, então Ele não pediu nada impossível, né? E esses pedidos que Deus vai fazer para a gente, às vezes não é nada difícil, nada impossível de ser feito, como encher de água. Mas às vezes a gente não vai entender, como esses rapazes não fizeram. Mas mesmo assim, eles foram lá e fizeram. Porque Jesus ele teria condição de criar do nada o vinho? Com certeza, ele fez. Como eu falei, praticamente teve que destruir todas as moléculas de água, reorganizá-la para virar vinho. Então ele poderia fazer o vinho surgir do nada. Mas às vezes, Deus ele quer que a gente dê um passo. Ele pede algo para nós, para Ele ir exercitando a nossa confiança nele, a nossa fé nele. Então, a gente tem que ficar atento ao que o Espírito Santo diz aos nossos ouvidos, né? A esses pedidos de Deus, porque às vezes Ele vai pedir e a gente vai ter que atender para a partir daí vir um milagre. Não porque a gente interviu, não porque a gente merece, ou não porque era uma condição disso acontecer, mas às vezes Deus ele vai provando a nossa confiança nele. Então, se aquelas pessoas não confiassem em Jesus, não sei, talvez não ia acontecer esse milagre, não tem como dizer isso, né? Mas trazendo para nós, Deus ele vai provando a nossa fé e a nossa confiança com isso, né? Segundo, outro ponto aqui, o objetivo do milagre. Como eu disse, a gente está estudando ali na EBD sobre milagres de Jesus. E uma das lições, que até o professor Lárcio falou, sobre os milagres, eles têm um objetivo, eles têm um porquê de existir. Por exemplo, quem lembra daquele episódio que eles trazem um paralítico para Jesus, está lá acamado, paralítico, e Jesus pega e fala assim: seus pecados estão perdoados. Vocês lembram disso? Fala: seus pecados estão perdoados. Daí um monte de gente falou: mas esse cara tem poder para perdoar pecado? Como assim? Daí Jesus fala: para vocês entenderem que eu tenho poder para perdoar pecado, eu vou curar isso também. Levanta da cama, pega seu leito e anda. Então, a partir daquele momento, o que Jesus faz? Ele comprova o que ele estava dizendo. Ele comprova com algo extraordinário, com um sinal, com um milagre, com uma maravilha, que o que ele dizia era verdade. Então, os milagres que foram feitos ali por Jesus foram para corroborar o que ele falava e o que ele dizia, o que ele agia, né? Para corroborar que ele era de fato Filho de Deus. Pensa assim, se Jesus viesse ao mundo com um belo discurso, como a gente vê que ele tinha ali uma boa dicção ali para falar com as palavras, né? Ele tinha autoridade para falar com as palavras, mas será que se ele só tivesse essa autoridade para falar e não apresentasse sinais, não tivesse milagres, será que ele arrastaria essas multidões que ele arrastasse? Talvez não, né? Talvez não. Talvez antes de Jesus surgiram outras pessoas que estavam ali, que falavam bem e tudo, e não se sustentaram porque não tinham sinais com ela. Mas não, Jesus ele tinha poder e ele demonstrava esse poder através desses milagres. Então, qual que nesse caso aqui era o objetivo desse milagre específico? A gente lê ali em João 2,11, né? Que fala: o primeiro de seus sinais, Jesus realizou no Caná da Galileia, assim
revelou a sua glória. Primeiro ponto. Então, através desse sinal, foi revelado a glória do Filho de Deus. E segundo ponto, e os seus discípulos creram nele. Normalmente falando, aqui não estavam todos os discípulos ainda, né? Mas vamos supor que, de repente, alguns deles no seu coração estavam assim: estão falando que esse é o Filho de Deus, eu vou seguir ele aí. Vamos ver o que vai dar, né? Vai que não dá em nada, a gente pula fora. Mas não. Nesse momento, os discípulos já creram nele como o Senhor, como o Messias, né? Como o Filho de Deus. Então, o milagre não é só um sinal de misericórdia ou de ajuda, mas também um meio de revelar a glória de Deus. E Jesus, nesse episódio, ele está mostrando que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Então, o outro ponto que eu trouxe dali foi justamente esse, a resposta dos discípulos, né? A fé dos discípulos, ela foi fortalecida ao verem o poder de Jesus ali, mediante essa ação, né? Esse milagre, então, não foi para suprir somente uma necessidade material que tinha ali naquele momento, momentâneo, né? Mas para gerar a fé e a confiança nele como Filho de Deus. Porque, assim, como eu disse, às vezes as pessoas começaram a seguir ele ali e tal, de forma mais por uma curiosidade ou para realmente ver, estavam carentes de um profeta, tinha se passado 400 anos e tinha todo esse silêncio profético e tal. Daí vem João Batista, fala que ele é o Messias, e as pessoas falam: não, vamos ver mesmo, vamos seguir e tal. E nesse momento aqui fica comprovado, né? A fé que os discípulos depositaram nele foi fortalecida por esse milagre que ele fez. Então, isso aí também, irmãos, tem a ver com a nossa fé, né? Será que a gente hoje segue a Cristo e essa fé que a gente deposita nele, né? Essa esperança que a gente deposita nele, ela é condicional? Ela tem que ter uma condição? A gente deposita a nossa fé e nossa esperança em Cristo porque a gente está esperando um milagre, ou não, ou ela é incondicional, independente do que aconteça, a gente deposita a nossa fé e a nossa confiança, porque a gente sabe que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Próximo ponto aqui, a transformação da nossa vida. Como a gente falou, esse casamento ele foi abençoado porque Jesus ele estava nesse casamento, né? E durante essa celebração aconteceu esse imprevisto e Jesus interveio ali para abençoar esse casamento. E daí eu fico um questionamento: será que a gente tem convidado Jesus para estar no nosso casamento também? Será que a gente convida Jesus para estar no nosso relacionamento conjugal, para estar no nosso trabalho ali? Será que a gente tem convidado Jesus para estar conosco no dia a dia também? Ou é só durante o momento que a gente está aqui no culto que a gente lembra de Jesus, né? Então a gente viu que se Jesus estiver conosco, a gente fazer esse convite para Ele estar conosco no nosso dia a dia, no nosso escola, trabalho, relacionamento, Ele tem o poder da transformação, né? De transformar a nossa vida, de transformar o nosso dia a dia, de fazer o milagre acontecer. Às vezes um milagre simples que a gente precisa, né? Mas basta o quê? Para Jesus estar inserido ali, como Jesus estava nesse episódio. Ele estava ali dentro, e se ele não tivesse sido convidado para esse casamento, né? Eles iam acabar ouvindo e eles não iam conseguir suprir. Então, que a gente possa também estar trazendo Jesus na nossa vida, pedindo para que Ele possa aplicar o poder dele em todas as áreas da nossa vida, né? Seja nesse casamento, literalmente falando, seja nas nossas amizades, nos trabalhos, nos nossos ministérios que a gente tem na igreja. Então, em cada área, a gente precisa estar convidando Jesus para estar presente conosco, né? Pois Ele tem o poder de trazer a transformação e a renovação que a gente tanto precisa. Então, o que eu queria trazer com esse texto, né? Que esse primeiro milagre de Jesus, ele é um sinal da sua bondade, mas também um sinal do seu poder e do desejo de trazer alegria para a nossa vida.
como a gente falou, né, fez esse paralelo com a alegria, Jesus trazendo isso para Ele, falando que Ele é o motivo da nossa alegria. Então que a gente possa entregar a Cristo a nossa fé e a nossa confiança, né, permitindo que Ele entre nas áreas da nossa vida e preencha com a sua transformação e com o seu poder. Irmãos, uma palavra sucinta aqui, né, simples, mas que eu queria trazer ao coração dos irmãos nessa noite, e de fato falar do poder que Cristo tem, né, dessa transformação. Como a gente viu, não foi algo simples, não foi algo complexo, que demandou poder, mas também demandou ação das pessoas que estavam envolvidas, né, da ação para o milagre acontecer. Não, como eu expliquei, não que era necessário que isso acontecesse, mas que Jesus queria que fosse dessa forma. Então, às vezes, Ele quer algo de nós, Ele quer que a gente dê um passo de fé, um passo de confiança, para Ele estar transformando a nossa vida. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa para aprender mais de Ti, Senhor. Aleluia. Para aprender mais do Seu poder, Pai. E nós queremos dizer, Pai, que nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança em Ti, Senhor, sem condição nenhuma, Pai. Nós conhecemos ao Deus que nós servimos, nós sabemos que Ele é poderoso para fazer tudo que pedimos, tudo que pensamos, Senhor. Mas acima de tudo, Pai, queremos dizer que queremos estar sempre no centro da Sua vontade, Pai. Que a Sua vontade ela é melhor que a nossa própria vontade, Senhor. Então venha, Pai, acalmar os nossos corações, venha nessa noite, Senhor, entrar na nossa vida, Senhor, com essa transformação, Pai, com a transformação do Seu poder, Pai, transformando a nossa mente, transformando o nosso coração, Pai. Que nós possamos estar sempre, Pai, ligados em Ti, Senhor, para fazer a Sua vontade. Que nós possamos ter ouvidos sensíveis para ouvir o que o Espírito Santo diz aos nossos corações, Pai. Que nós possamos sempre estar ouvindo essa voz e sendo guiados pela Sua vontade, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.